Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, em nosso caminhar, hoje e sempre. Bem, na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre a paz, sobre a construção da paz. Antes de começarmos o nosso trabalho, eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É o item 79, sigamos em paz. Busque a paz e siga. Pedro, capítulo 3, verso 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas, quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a experiência de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, portanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor
de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, meus irmãos, vamos neste momento uma leitura, um ensinamento muito propício para a situação em que nos encontramos, mas vamos neste momento elevar nossos pensamentos ao alto, rogar a Deus Todo-Poderoso, a toda espiritualidade amiga, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que possamos, na noite de hoje, nesse trabalho, com a nossa conversa, com os nossos estudos através dos ensinamentos do Mestre Jesus, possamos sermos assistidos e entendermos alguma coisa do que for passado e que sirva primeiramente, meus amigos e irmãos, para mim, pela responsabilidade que está me cabendo hoje, mas também para todos nós que estamos a ver e a ouvir. Muita paz para todos. Bem, com a leitura do título do Reformador, de 2006, Construamos a Paz. O constante contato com a violência e a agressividade, seja em caráter individual ou através das notícias veiculadas por todos os meios de comunicação, quase sempre apresentadas de forma alarmante, vem desgastando consideravelmente o ser humano. Na situação em que essa violência gera um impacto pessoal e social maior, esse ser humano se angustia e parte em busca da paz. Nesse momento, constata que a paz por todos nós buscada não se acha pronta, é preciso construí-la. Aí vem a indagação: por que construí-la? Porque vivemos tantos em busca da paz e não procuramos construí-la. Por quê? Porque a paz vem de dentro de nós. A paz que a maioria dos seres humanos encarnados aqui no plano Terra pensa que a paz é saúde, dinheiro, conforto, casas boas, luxo, as coisas maravilhosas e belas que o mundo nos oferece. Mas, meus irmãos, infelizmente, como muitos, a maioria pensa assim, mas não é assim. A paz nós buscamos construí-la dentro de nós. Que possamos, no nosso dia a dia, construir essa paz.
Porque temos que ter a mente tranquila, o sossego do espírito, para que essa paz possa vir reinar entre nós mesmos e no nosso planeta, né? Então vamos aqui dando continuidade na conversação que mantinha com os discípulos pouco antes de iniciar o seu calvário. Jesus observou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Realmente, a paz que o mundo nos dá é ainda marcada por ideia de ausência de guerra, de doença, de dor, e também com a imagem da inatividade, quer dizer, a falta de ação, a falta do trabalho, da perseverança do ser humano e da presença do comodismo. Por quê? Muita gente se acomoda, acha que estando bem, está no comodismo, não está trabalhando, não está fazendo nada, então ele está na paz. Mas essa paz é preciso, meus irmãos, renúncia. Temos que ter essa paz, mas também temos que renunciar a muitas coisas. Coisas inúteis que a vida, que o mundo ainda nos proporciona. Então devemos viver essa paz com Cristo, dentro das leis divinas. Quais são essas leis? As leis divinas ou morais, né? O amor ao próximo em primeiro lugar, porque dentro de todos os seus ensinamentos, dentro de toda a sua vivência de Jesus aqui no plano Terra, ele sempre fez e exemplificou o amor ao próximo. Devemos ter a paciência, treinar em nós a paciência. É como eu ouvi já há uns anos atrás o Divaldo falando, que nós precisamos treinar a paciência. E como devemos treinar a paciência? Tendo a calma, a tranquilidade de saber ouvir coisas que nos são agradáveis, né? Saber ser indulgente, ter a tolerância com os nossos irmãos, né? Ter também e praticar com exclusividade o perdão. É difícil, sim, mas não é impossível, certo? Temos que saber perdoar. Porque eu de pequena, eu mocinha, escutava dizer, perdoar é fácil, difícil é esquecer. É, realmente. É uma frase que até dá certo, mas temos que ter a força e o amor para podermos saber perdoar. E que esse perdão saia do íntimo de nós, do nosso coração, da nossa boa vontade de perdoar. Temos também a caridade. Aí vem a caridade nas leis morais. Aí tem a caridade material e tem a caridade moral. A caridade material é fácil, meus irmãos, de praticá-la. Por quê? Com a caridade material, do pouco que você tem
e que você tiver a boa vontade, você divide com o seu irmão. Não é isso? A caridade moral vem das nossas ações, dos nossos atos, com os nossos, primeiro com nós mesmos, né? E segundo com os nossos irmãos de caminhada. Temos também a humildade. Devemos ser humildes. Veja o exemplo de nosso Mestre Jesus. Quanta humildade, quanto amor, quanta benevolência, piedade, indulgência, obediência aos que o próprio Deus passou para ele passar para nós. Quer dizer, tudo isso está contido nas leis morais, ou seja, as leis de Deus. Temos, meus irmãos, que seguirmos essas leis para que possamos sermos caridosos e termos a construção da paz dentro de nós, retirando de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a violência, a arrogância, a avareza. São tantas imperfeições, meus irmãos, que ainda temos. E precisamos tirar de nós. Não é fácil, é difícil, mas se tivermos a confiança e a força dentro de nós, a confiança no Mestre Jesus e em Deus Pai Todo-Poderoso, que conseguiremos vencer. Vamos adiante. Sem dúvida, a paz que necessitamos e que buscamos encontra-se dentro de nós e a desenvolveremos colocando em prática a máxima: fora da caridade não há salvação. Esse está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler um pouco para nós, né? Para que possamos entendermos que fora da caridade não há salvação. Aí nós vemos também a lei do amor. A lei do amor é o que mais Jesus nos passa. É o que mais Jesus sempre está a nos orientar, a nos mostrar através da espiritualidade amiga que façamos e pratiquemos o amor. Então, aqui no capítulo 15 do Evangelho, temos o título: Fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens na terra, tanto quanto no céu. Quer dizer, a partir do momento que praticarmos essa lei da caridade, nós estaremos nos promovendo, auxiliando aos nossos irmãos e nos promovendo também para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Na terra, porque à sombra desta bandeira viverão em paz.
no céu, porque aqueles que a tiverem praticado, graças diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão, e brilha no céu como uma auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Então, é com esses ensinamentos, meus irmãos, com a prática da caridade que nós devemos viver. E com a caridade, com certeza, nós poderemos construir a paz. Porque paz não é o que muitos de nós pensamos e achamos que é um bem maior. Não é. O bem maior é a vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido e exemplificado por Ele. Temos mais adiante, mesmo que ao nosso redor ocorra violência e miséria, se estivermos sinceramente empenhados em trabalhar pelo nosso próprio aprimoramento, amando o próximo e auxiliando-o nas suas carências, estaremos vivenciando, tanto quanto nos seja possível, a lei de amor. Estaremos em paz com Deus e, por consequência, em paz conosco mesmo. Por quê? Dentro do Livro dos Espíritos, nas perguntas 621, o Espírito de Verdade responde que a paz está na nossa consciência. Então, a partir do momento que tivermos essa consciência de praticarmos o bem, de vivenciarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, então nós teremos e poderemos, com certeza, construir a paz. Na lei de amor do Evangelho, nos diz que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instinto, mais avançado e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. Então, é dentro desse melhoramento que nós vamos adquirindo, vamos construindo a paz em nós. O homem recebe, nós, seres humanos, recebemos a dádiva da reencarnação. Mas, ainda pequeninos que somos, não toda a humanidade, mas uma maioria, ainda praticamos muitos erros. E o Espiritismo vem nos auxiliar a nos mostrar o caminho a seguir. Quantas orientações recebemos, tanto dos livros espíritas, quanto da espiritualidade, os livros da codificação, que é um trabalho maravilhoso, está aí codificado pelo nosso irmão Allan Kardec.
Tudo são chances que temos de estudar para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento, tanto moral quanto espiritual, né? Mas, infelizmente, como nos fala a leitura, ainda temos a inércia, o comodismo, a preguiça mesmo de estudarmos e mais ainda de exemplificarmos. Por quê? As coisas do mundo, o mundo é maravilhoso, mas, infelizmente, a maioria dos homens ainda se embelezam, ficam inebriados com as coisas que o mundo oferece. E essas coisas, meus irmãos, não vamos dizer, não viver no mundo sem ser do mundo. Temos que ser assim. Temos que tentar vivermos assim, pelo nosso progresso. Por quê? Nós vemos aí as guerras, a falta de amor, os desentendimentos, entre até dentro das famílias. As coisas erradas, não que todos nós temos o livre-arbítrio, temos livre escolha para praticarmos o que quisermos. Deus nos dá a bênção da reencarnação e também nos dá a bênção do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, é nesse livre-arbítrio que nós nos perdemos. Por quê? Porque muitos, não falo por todos, porque aí seria até uma ignorância de minha parte, mas a maioria dos homens prefere os vícios, as drogas, as coisas vãs que o mundo oferece. E não é assim. Porque Deus, Pai misericordioso, enviou seu Filho ao plano Terra para nos ensinar. E Ele não só deixou, Ele também viveu. Ele viveu todos os ensinamentos que deixou aqui no plano Terra. Mas, infelizmente, ainda somos pequeninos e nem muitos não entendem e se entendem não querem seguir os ensinamentos de Jesus, né? Vamos lá, mais adiante. A lei de amor. Praticando a lei de amor, estaremos em paz com Deus e, por consequência, em paz conosco mesmo. Por quê? Como eu já falei, das leis morais vivida pelo Cristo, então cabe a nós procurarmos vivermos esses ensinamentos e a lei de amor. Porque, em primeiro lugar, sempre Jesus nos falou e está aí escrito: amai ao próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda diz: e eu vos acrescento, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é esse amor que devemos vivê-lo, que devemos procurar dar o exemplo desse amor. Porque se não vivermos, se não tentarmos pelo menos
no nosso dia a dia, pouco a pouco, ir fazendo, ir praticando os ensinamentos, deixado por Jesus, de Deus, através do nosso Mestre Jesus, a vida nos torna mais difícil. Por quê? Porque os homens ainda não se apegam, não procuram praticar as leis de Deus. E vive achando que a vida espiritual, nada, para eles nada é nada. E não é assim. Por quê? Quem pratica o bem vive bem consigo mesmo. Nós podemos e devemos auxiliar, ajudar aos nossos irmãos de caminhada. Porque, como falei antes da caridade, muitas pessoas dizem, não posso fazer caridade porque eu não tenho o que dar. Temos, meus irmãos, todos nós temos o que oferecer ao nosso próximo. Se nós não temos o material, mas temos o moral. Podemos fazer uma prece pelos nossos irmãos necessitados. Podemos aproximar-nos de alguém, de algum irmão carente, necessitado, de uma palavra amiga, de um conforto. Temos nossos ouvidos para escutá-los. E não passar despercebido, deixar para lá como se fosse um nada, um ninguém. Nós devemos procurar, meus irmãos, nos melhorar para que possamos ajudarmos ao nosso próximo, auxiliarmos a quem necessita, para que essa paz que nós tanto almejamos, essa paz que tanto desejamos, porque o que nós estamos vivendo na atualidade está sendo doloroso. As guerras, essa pandemia, quanta coisa não já aconteceu e ainda está acontecendo com essa pandemia. Quantas pessoas, quantas criaturas, por não conviverem juntas, até mesmo os casamentos, vamos falando assim, mas que é mais prático, quantos casamentos não já se desfizeram por conta de estarem juntos o tempo todo? Porque antes da pandemia, o que acontecia? Era cada um para o seu lado. Cada um para o seu lado, trabalhando, correndo atrás de quê? Dos bens materiais. Mas chega a hora de estar todos juntos. Aí vamos conhecermos, suportarmos, tolerarmos uns aos outros. Aí daí vem o quê? Os desentendimentos, as separações e daí por diante. Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem sempre poderia ser suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade
vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Por quê? Porque daí é o esforço que temos que fazer para nos melhorar e chegarmos juntos dos nossos irmãos carentes e necessitados. E fazer o bem não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. O bem se faz quando se tem a boa vontade e principalmente o amor. É aí que nós devemos trabalhar a nós mesmos, para que possamos, além de vivenciar, praticar o bem. E a verdadeira paz, meus irmãos, se encontra na nossa consciência, na consciência do dever cumprido perante Deus e perante os nossos irmãos. Aí teremos a paz que desejamos. Termos fé, ter confiança, a alegria de fazer o bem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos ensinamentos e pelo que estudamos. Mais adiante nós temos Jesus encerra a conversação com os discípulos a que nos referimos com a seguinte observação: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, que convite belo, maravilhoso que Jesus nos faz. Ele nos afirma que deixou a paz. Que nós iremos ter aflições, mas tenhamos ânimo, que ele venceu o mundo. Assim também, meus irmãos, com perseverança, com fé, também seremos vencedores. Quando Jesus diz que teremos aflições, sim, isso nos chama a atenção para os nossos problemas, o que passamos no nosso dia a dia. Como eu falei antes, as guerras, as dores, as doenças, um familiar problemático, um amigo que nos contraria, tudo são aflições que passamos no nosso dia a dia. Mas, assim como ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E esse bom ânimo, iremos encontrá-lo aonde? Iremos encontrá-lo dentro de nós mesmos, com a paz que construirmos dentro de nós através dos ensinamentos do Mestre Jesus. E quando ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo que Jesus, nosso Mestre Divino, venceu, não foi, meus amigos e irmãos, esse mundo em que nós vivemos. Não foi este mundo. O mundo que Jesus venceu foi o mundo espiritual. Através de toda a obra, de todos os ensinamentos que ele veio trazer
para cá, para nós no mundo material, através de Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então, quando ele diz, eu achei muito linda, acho muito bonita essa frase do mestre: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, qualquer um de nós poderemos vencer esse mundo. Vivendo dentro dos ensinamentos, dentro da postura que o Mestre Jesus deixou neste mundo. Mas o mundo que devemos e procuremos vencer é o mundo espiritual. Porque tudo aqui, a Terra é uma escola. Nós sabemos disso. Onde temos os testes, temos as provações, temos as expiações e daí por diante. Mas poucos entendem e sabem que a verdadeira pátria, a verdadeira felicidade e a verdadeira paz é a do mundo espiritual. É o que Jesus nos ensina e nos mostra. São muitas parábolas que o Mestre deixou através do trabalho dele aqui no plano Terra, certo? Que nós, se procurarmos pouco a pouco no nosso dia a dia, formos nos transformando, nos melhorando, nós vamos conseguir vencer este mundo. Porque Jesus nos diz que vencer o mundo é através do trabalho, da beneficência, da caridade, do amor ao próximo. Então, esse aí é onde ele diz que venceu o mundo. E muitas vezes o que o mundo, o nosso mundo, agora, na atualidade, que estamos em matéria, aplaude, não é vitória. De jeito nenhum. Nós até podemos pensar que seja uma vitória. Claro que existe os vitoriosos aqui do plano Terra. Nós temos um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, um Chico Xavier e tantos outros. Isso aí pode-se dizer, foram vitoriosos porque viveram para Jesus. Não viveram para o mundo material. Viveram sim através dos ensinamentos do postulado de Jesus. Então, que possamos termos a força, a coragem, o ânimo, a coragem de vencer a nós mesmos, as nossas iniquidades, as nossas imperfeições, deixando de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantas imperfeições que existem ainda em nós. É através desse trabalho em nós mesmos, esse trabalho em nós mesmos, que nós teremos a força e esse ânimo de chegarmos do outro lado da vida, com pelo menos, como fala nosso irmão Claudivan, pelo menos subir um degrauzinho. Então vamos procurar esse melhoramento, o trabalho. Se você não tem a força de chegar, caminhar e até os seus irmãos necessitados, mas você tem
o seu pensamento, a sua oração, a sua boa vontade de auxiliar. Né? Então, como nos fala Nando Cordel na música Paz pela Paz. Minha irmã Norma, sempre cantamos juntas essa música. Paz pela paz. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Aí ele vai e pede paz, pelas crianças, paz, pelas florestas, paz, pela coragem de mudar. Olha aí, a coragem de mudar. Paz, pela justiça, paz, a liberdade. Paz, pela beleza de te amar. Paz, pela beleza, paz pela paz do mundo todo, paz pela paz, a esperança, paz, pela coragem de mudar. Repete novamente, pela coragem de mudar. Então, meus irmãos, é a necessidade maior que temos de mudar. Os nossos atos, as nossas ações, até mesmo os nossos pensamentos. Que possamos ter essa coragem para podermos praticar o bem e podermos viver em paz conosco mesmo. Eu, como não sou de gravar muito os textos, então eu fiz um resumo desse tema. Construamos a paz. Sei, meus irmãos, que vai ter repetições aqui, mas é de boa vontade e com muito amor que estou tentando passar minhas palavras para vocês. Então, veja, fala-se muito na paz, mas vamos entender que estamos vivendo momentos de sofrimento, de preocupação, de guerras. Os noticiários aí, que a gente vê todo dia, toda hora. Tudo isso, meus irmãos, deixa nós, os homens, também toda a natureza e os animais doentes, sofrendo. A paz, meus irmãos, só será realmente vivida quando aprendermos a construí-la dentro de nós, quando começarmos a vivenciar as leis divinas, ou seja, as leis de Deus. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, nos diz que a paz está na nossa consciência. E bem sabemos que o que fizermos de certo ou errado, nossa consciência nos mostra. Ela nos indica quando praticamos tanto o bem quanto o mal. Então, procuremos vivenciar e exemplificar as leis de Deus, praticando o bem, investindo no amor e trabalhar humanamente em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes, do nosso próximo. A cada reencarnação nossa, Deus nos dá a chance de trabalhar
para que possamos fazer nossa reforma íntima rumo à evolução. E é através do trabalho e firmes no amor ao próximo, livre das imperfeições que temos em nós, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a falta de amor e tantas outras, que nos impede de construirmos a paz. Muitos levam a vida, nem faz o bem, como também não faz o mal. Essas criaturas têm um grupo dos maus, é o menor. Temos o grupo dos bons, são os medianos. E temos o grupo dos omissos, que é o maior de todos. É onde existe a maior dificuldade. São aqueles que se ficam no meio do caminho. Nem faz o bem, nem faz o mal, dentro daquela omissão. Eu conheço muitas pessoas que já disseram a mim, eu não entro dentro do espiritismo porque é muita cobrança, é isso e aquilo. Eu não tenho força de vontade para isso. Então, esses aí tá na classe dos omissos, né? Que se omitem a ajudar a quem necessita. Então, meus irmãos, precisamos desenvolver nossa humanidade quando encarnados. Isso é uma responsabilidade que não se pode desprezar. Viver de qualquer modo, qualquer um pode viver, mas viver em paz consigo mesmo e com Deus é serviço de poucos. E nunca é demais repetir a necessidade do perdão, da boa vontade e do otimismo, da paciência e com exclusividade do amor e tantas outras virtudes em nossa caminhada aqui no plano Terra. E lembremos sempre que, com o nosso auxílio, tudo pode ser melhor. A humanidade em geral recebe as sementes do discernimento espiritual, mas cabe a cada um saber como vai plantar essa semente. Então, são coisas que nós, ao reencarnar, ao voltarmos aqui no plano Terra, nós recebemos todos esses auxílios, toda essa ajuda. Aí cabe a nós viver esse bem e praticá-lo. A paz que nós precisamos construir nos leva à pacificação, a sermos pacíficos, a termos o amor primeiramente. E o perdão integra essa construção. Quando Jesus fala que não veio trazer a paz, sua mensagem é para nos transformar, é para que saiamos do comodismo, do materialismo, da vaidade, do egoísmo. A paz do mundo é transitória. A verdadeira paz é construída dentro de nós, mas para conquistá-la é preciso esforço, bondade. A suprema paz em ação é o amor. Quando não enxergamos a Deus, não estamos de coração limpo. Só o bem não acaba nunca. Se a nossa consciência está tranquila, o nosso melhoramento é visível. Que encontremos Jesus em nossas atitudes. Conduzir nossas vidas no caminho da paz, da luz, agindo no bem, que nessa conduta caminharemos felizes e sabedores de que
fora da caridade não há salvação. Todos são itens do Evangelho, do capítulo 15, item 10. A caridade é uma grande virtude quando praticada com humildade. Estaremos também em trabalho da paz. Quando Jesus falou das aflições do mundo e disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Prestemos atenção nessa frase: eu venci o mundo, e não eu venci no mundo. O mundo que ele fala que venceu foi esse mundo do orgulho, do egoísmo. Isso aí eu já falei para vocês. Tudo aquilo que Jesus falou foi nos convidando a não fugir do serviço. É por isso que ele nos chama a ter bom ânimo, para termos a paz, como também a nossa evolução espiritual. Ele é um vencedor do mundo. Por isso, meus irmãos, trabalhemos e confiemos. Por todos esses ensinamentos, meus amados irmãos, é que precisamos desenvolver a nossa humanidade. Quando encarnados, isso é uma responsabilidade que não podemos adiar. Que possamos seguir adiante, com força e coragem, nos ensinamentos do Mestre Jesus. Examinemos a luz da fraternidade mútua para que podemos, com essa luz, construir a paz de que necessitamos e por sua vez todo o planeta. O mundo pede paz e é preciso construí-la. Então, meus amados irmãos, que possamos realmente construir essa paz dentro de nós, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Porque o mundo grita pedindo paz. E nós que, com pouco, pelo menos eu falo por mim, pelo pouco de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que a espiritualidade amiga sempre está a nos orientar, a passar a mensagem do amor, do bem, que possamos termos a força e essa coragem de mudarmos os nossos pensamentos, porque também nós não pecamos só pelos atos, nós também erramos pelos pensamentos maledicentes, pelas ervas daninhas que ainda viceja dentro de nós, em nossas mentes, que possamos, através da luz da doutrina espírita, que sempre está a nos orientar, e nós temos trabalho, nós temos orientações, nós temos ensinamentos para esse melhoramento e essa mudança em nós mesmos. Que façamos uma forcinha quando nós desejamos algo material, não sai daqui, arrasta dali, dá acolá e sai. Então, que possamos termos essa força, termos essa coragem e termos o ânimo que Jesus nos deixou aí, falou para todos nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, vamos tentar mudar, vamos procurar sermos humildes de coração, termos o amor que Jesus passou, que Jesus nos ensinou e viveu aqui no plano Terra, para que nós possamos mudar. Os exemplos deixados por Ele são tantos, meus irmãos,
São tantos e tantos tão maravilhosos, mas nós ainda ficamos ainda embevecidos com as coisas do mundo. Mas vamos procurar tirar de nós essas ervas daninhas que ainda assola dentro de nós. E que possamos, assim como Jesus nos disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que possamos ter, com a paz do Mestre Jesus, o ânimo e a luz que Ele tanto deixou aí para nós e que nós temos condições de viver e de fazermos essa mudança. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que sempre como mãe está a nos auxiliar, a nos ver e a nos ouvir, possamos termos a força e o bem e a luz de Jesus para todos nós. Muita paz.